Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos entrar na última unidade do sistema respiratório. Essa primeira aula vai falar sobre o controle da respiração. Você já percebeu que a nossa respiração aumenta, ou seja, o nosso ritmo, a nossa frequência respiratória aumenta durante a realização de uma atividade física? Por que isso acontece, pessoal? Porque nós vimos nas outras aulas que o fato de você fazer uma atividade física pode alterar as concentrações de CO2 e oxigênio no nosso organismo. No entanto, em condições normais, o nosso sistema nervoso ajusta a ventilação alveolar de acordo com as necessidades, de modo que essas pressões, tanto a pressão parcial de oxigênio quanto a pressão parcial de CO2, não se altere ou se altere muito, muito, muito pouco para manter o nosso pH em condições normais, ou seja, 7,4. Dessa forma, mesmo durante um estado, digamos, de não repouso, como é o caso da atividade física, nós temos como controlar essas variáveis por meio do sistema respiratório. Quem faz isso, gente? Bom, a resposta para isso é que quem faz isso é o próprio sistema nervoso. Durante uma necessidade de ajuste da ventilação alveolar para que a gente mantenha, né, as pressões de oxigênio e de CO2 para que elas não se alterem no nosso organismo, o nosso sistema nervoso começa a ser sensibilizado, essa é a palavra, por neurônios, por vias sensitivas que vão falando, olha, aumentou a pressão de CO2, e aí o próprio sistema respiratório vai aumentando a frequência respiratória. Como o sistema respiratório faz isso, quais são os comandos, é o que a gente vai ver a partir de agora. Pessoal, aqui vocês têm uma figura que mostra como ocorre a organização do centro respiratório ou o centro do controle respiratório. Que estrutura é essa? Essa é o tronco encefálico, aqui composto pelo bulbo, ponte e mesencéfalo, mais acima. Nós conseguimos ver aqui algumas áreas em cor-de-rosa mais forte, delimitadas por grupos de neurônios. Nós podemos considerar que nós temos três grandes grupos respiratórios. Então, aqui nessa vista lateral do tronco encefálico, nós conseguimos visualizar esse grupo de neurônio chamado de grupo respiratório dorsal. O outro grupo, parecido com uma colher, né, é chamado de grupo respiratório ventral. O que é isso? É um grupo de células neuronais especializadas em uma função que nós vamos explorar mais para frente, denominado grupo respiratório ventral. Um é dorsal e outro é ventral, porque um está na frente e o outro está atrás do bulbo. Bem, então até o momento a gente conclui que nós temos dois grupos respiratórios localizados no bulbo. Agora aqui em cima nós temos outro grupo respiratório que é chamado de grupo respiratório pontino ou antigamente também chamado de centro pneumotáxico. E esse grupo fica localizado na ponte, bem na parte superior da ponte. E aí nós temos os três grupos que trabalham na nossa respiração. Nós podemos ter uma respiração forçada, assim como uma respiração tranquila. E essa respiração é comandada por esses grupos respiratórios. Vamos entender, então, a partir de agora, a função de cada um desses grupos. O grupo respiratório dorsal é o grupo de neurônios que trabalha na inspiração. Tanto a inspiração tranquila quanto a inspiração forçada. No entanto, aqui tem uma diferença. Quando ocorre a respiração tranquila,
Essa inspiração é totalmente comandada pelo grupo respiratório dorsal. Porém, durante uma inspiração forçada, quem entra para auxiliar é o grupo respiratório ventral. Então, lembrem disso. Grupo respiratório dorsal é responsável pela inspiração tranquila. Quando a gente faz uma inspiração forçada, o grupo respiratório ventral auxilia. Bem, vamos agora falar sobre o grupo respiratório ventral. Como vocês já estão vendo aqui, esse grupo é responsável tanto pela inspiração forçada quanto pela expiração forçada. Se vocês lembrarem, a expiração tranquila é um movimento de retração elástica dos pulmões, o qual não necessita de auxílio respiratório, de controle de um centro respiratório. No entanto, durante a expiração forçada, esse centro respiratório ventral entra em ação. E apenas para complementar, quando a gente tem a expiração tranquila, é a retração elástica, como eu falei, e o relaxamento do diafragma. Então, esse músculo vai relaxando, vai se tornando forma de cúpula novamente e o ar é expirado. Outra informação importante, já que a gente está falando aqui dos grupos respiratórios, é importante a gente destacar que o grupo respiratório dorsal, esses neurônios se localizam no núcleo do trato solitário. Aí vocês vão me falar, professora, o que é o núcleo do trato solitário? É uma terminação que recebe as terminações nervosas do nervo vago, glosofaríngeo, e embora não esteja demonstrado aqui, também recebe terminações nervosas do nervo facial. Mas o nervo facial não tem nada a ver com o controle do centro respiratório, esqueçam isso. Tanto o nervo vago quanto o glosofaríngeo são importantes, por quê, professora? Porque eles são nervos sensitivos que transmitem sinais sensitivos para esse grupo respiratório. Então, da onde eles vêm? E que tipo de sinais eles transmitem? Que tipo de informação eles trazem para esse grupo de neurônio, o qual faz deles não é, tão importantes para o controle da nossa inspiração. Mas não se preocupem, a gente ainda vai ver isso daqui a pouquinho, com um pouco mais de detalhes. Nós também temos aqui um outro grupo, o qual eu comentei, chamado de centro pneumotáxico ou grupo respiratório pontino, localizado na porção superior da ponte. E a principal função atrelada a ele é o controle da frequência respiratória e o padrão da respiração. Ou seja, nós temos aqui um grupo que é responsável pela inspiração. Mas quando a inspiração acaba? Acaba quando o grupo pneumotáxico informa, olha, está na hora de cessar essa inspiração, senão você vai lesar os alvéolos. Então, ele controla o que nós vamos chamar de rampa inspiratória. Ele dá um bloqueio e assim nós temos aí o controle da frequência respiratória, porque vocês sabem que nós temos em média 12 ciclos respiratórios por minuto, em torno disso. Então, esse centro pneumotáxico é muito importante para controlar justamente essa quebra, né, essa inibição da inspiração. Pessoal, e com relação ao centro apnêutico, não tem ainda, é uma rede de neurônios cuja função é um tanto desconhecida. Algumas pesquisas mostram que esse centro pode ajudar o centro pneumotáxico, controlando a profundidade da inspiração, mas não tem ainda uma função bem estabelecida. Então, por conta disso, é que ele fica aqui meio apagado nessa figura tracejada. Bem, e aqui nessa outra imagem, pessoal, vocês têm uma dimensão um pouco maior sobre os grupos respiratórios localizados no bulbo e na ponte.
Então, aqui nós temos novamente o grupo respiratório dorsal, grupo respiratório ventral, aquele outro centro que nós chamamos de centro apneústico, agora é chamado aqui pelo Tortora de complexo pré-Bötzinger, e esse complexo parece, segundo o próprio Tortora, fala que ele está relacionado com a geração de um ritmo da respiração, ou seja, parece mesmo auxiliar o grupo respiratório pontínuo, também chamado antigamente de pneumotáxico, que também tem essa função, né, de controlar o ritmo respiratório, não é? Bom, e uma coisa que eu gostaria uma informação muito, assim, relevante, importante, é que nessa imagem vocês conseguem visualizar a chegada do nervo frênico ao grupo respiratório dorsal. Falando um pouco desse nervo frênico, o que vocês precisam saber dele? Que o nosso músculo diafragma, ele possui fibras nervosas simpáticas, motoras e sensoriais. Ou seja, durante a informação que é levada do diafragma até o centro respiratório dorsal é uma resposta sensorial. Em troca, esse nervo traz até o diafragma uma resposta motora. Então, é enviado uma resposta, um sinal sensorial, e o diafragma recebe uma resposta motora. Embora na outra figura não foi comentado sobre a chegada também desse outro nervo, que é o nervo intercostal, vejam que aqui no Tortora a outra imagem era do Guyton. Aqui no Tortora ele fala que a musculatura dos intercostais também são inervadas pelo nervo intercostal, que leva essas informações até o grupo respiratório dorsal e também recebe informações motoras desse grupo, assim como o diafragma. E assim, esse grupo respiratório dorsal é tão importante durante a nossa inspiração, levando em consideração essas informações recebidas de toda a caixa torácica, de toda a musculatura da caixa torácica. Vamos explorar um pouquinho mais sobre o grupo respiratório dorsal, responsável então pelo ritmo da respiração. Na verdade, o ritmo é o conjunto, né, de todos, mas o grupo respiratório dorsal trabalhando principalmente na inspiração. O que se sabe, como eu já falei, é que o núcleo do trato solitário, aqui indicado pela flecha, composta pelas terminações sensitivas dos nervos vago e glosofaríngeo, e que esses nervos, essas terminações nervosas, transmitem sinais sensitivos para o centro respiratório. Da onde vêm esses sinais sensitivos? Esses sinais vêm ou são provenientes dos quimiorreceptores periféricos, dos barorreceptores e dos receptores encontrados nos pulmões. Então, quando a gente fala de sinais sensitivos transmitidos por esses nervos que chegam nesse grupo respiratório dorsal, estamos falando dessas fontes de sinais sensitivos. Nós vamos falar de cada um deles assim que a gente for avançando. E agora, o grupo respiratório ventral. Como nós já falamos, esse grupo ventral é responsável ou atua tanto na inspiração forçada quanto na expiração forçada. É igual a gente falar, então, durante uma respiração normal, eu tenho esse grupo respiratório ventral inativo, quietinho, calminho. Isso mesmo. Nós não temos interferência ou qualquer ação desse grupo respiratório durante uma respiração tranquila, ok? Bom, eles são ativados quando? Quando aumenta-se a ventilação pulmonar, ou quando na expiração ativa ou forçada, esses grupos
ativam a musculatura dos intercostais internos e musculatura abdominal. Vocês lembram que durante a expiração nós tínhamos grupos respiratórios importantes que faziam a depressão do gradil costal e aumentavam a pressão intrapulmonar, de forma que esse ar precisa ser exalado. E aí nós temos a ação desse grupo respiratório. Aqui nós temos um outro recadinho importante para vocês, porque esses músculos, na verdade, esse grupo de neurônios também auxilia na manutenção das vias aéreas, mantendo-as abertas, principalmente os músculos da faringe, da laringe e da língua. E qual é a implicação disso? Isso é importante porque durante o sono, essas vias respiratórias precisam se manter abertas. Ah, professora, e se eles fecharem? Se essas vias se fecharem durante o sono, nós teremos um probleminha, chamado de apneia obstrutiva do sono. O que é essa apneia? Ela é nada mais, nada menos do que uma parada respiratória, obviamente temporária, provocada pelo colabamento, pelo fechamento das paredes da faringe. E isso ocorre principalmente durante o sono, quando o indivíduo ronca. Então, o ronco nada mais é do que o fechamento, a retração dessas vias aéreas. Bom, ela é um distúrbio, isso é desconfortável para os indivíduos que precisam procurar tratamento e tudo mais. Mas ela é bastante comum, né? E quando isso acontece, muitas vezes você tem o colabamento total durante uma crise e até o fechamento total dessas vias aéreas. Então, a apneia obstrutiva do sono, diferente apenas da apneia, ela é considerada um distúrbio e não apenas no sentido fisiológico de uma cessação da respiração durante o ciclo respiratório normal, que é o que a gente pode dizer sobre apenas o termo apneia. Quando ela vem acompanhada de obstrutiva do sono, essa frase aqui indica um distúrbio, o indivíduo precisa solicitar ajuda, enfim. Até porque, se essas vias se mantêm fechadas, o indivíduo pode ter um nível de oxigênio drasticamente reduzido no sangue. Então, durante a passagem de ar, isso fica inibido, essas vias impedem a passagem de ar e nós temos uma redução do oxigênio. E por fim, vamos fazer essa revisão agora do grupo respiratório pontino, também chamado de pneumotáxico. Bom, nós já falamos, mas vamos lá. Eles integram informações sensoriais e interagem com os neurônios bulbares. Ou seja, esse grupo respiratório pontino não faz nada sozinho, ele sempre manda informações para esses grupos pontinos e vice-versa. O grupo dorsal manda informação para o ventral se comunica com o pontino se comunica com o dorsal, todos eles estão sempre se comunicando, um informando o outro. O grupo respiratório pontino, ele é importantíssimo para o chamado controle do ponto de desligamento da rampa inspiratória. Meu Deus, o que é isso? Nós já vamos ver. Então, durante a fase de enchimento ou de inspiração do ciclo pulmonar, eles limitam esse período de inspiração. Nós temos aqui dois extremos. Quando eu falei para vocês que o nosso ciclo respiratório fica em torno de 12 respirações por minuto. Se esse sinal se tornar intenso, a frequência respiratória pode aumentar até no máximo de quanto? De 30 a 40 respirações por minuto. E se por um acaso esse sinal se tornar muito fraco, qual é o
mínimo que o indivíduo pode respirar, enfim, por minuto. 3 a 5 respirações por minuto. Bem, mas geralmente isso são extremos, né? E nós vamos manter agora, para a gente explicar o próximo passo, aquela premissa das 12 respirações por minuto. Então, vamos lá, pessoal, vamos entender como que é o nosso ritmo respiratório e como aqueles centros do controle respiratório nos auxiliam nesse ritmo respiratório. Então, vejam bem, aqui a nossa respiração normal, representando o volume corrente, ou seja, 500 ml de entrada e saída de ar. Inspiração, expiração, inspiração, expiração. Então, aqui nesse gráfico, nesse primeiro gráfico, nós temos o ciclo respiratório. E aqui também, o ciclo respiratório. No entanto, aqui o número de neurônios inspiratórios ativos atuando durante esse ciclo respiratório. Durante a respiração normal, esse ciclo respiratório fica em torno de 12 respirações por minuto. E uma informação importante é a gente saber que 12 respirações por minuto significa que cada ciclo desse, inspira, expira, dura em torno de 5 segundos. Desses 5 segundos, 2 segundos são usados na inspiração e 3 segundos na expiração. Olha só que interessante. Então, durante a inspiração, nós temos aqui o que nós vamos chamar de rampa inspiratória. Quem ajuda a ativar essa musculatura inspiratória é o grupo respiratório dorsal. Então, colocamos o grupo respiratório dorsal aqui. Mas a gente fica inspirando infinitamente? Não. Não, nós temos agora a ação de um outro grupo respiratório. Qual é? Nós temos a atuação de um grupo chamado grupo respiratório pontino. Eu não falei que eles eram um grupo de neurônios que bloqueava a rampa inspiratória? Então, essa é a rampa inspiratória. A rampa inspiratória nada mais é do que o processo de inspiração, chegando até os 500 ml, e a partir do momento que atingimos esse volume, nós temos um bloqueio inspiratório, fazendo com que a nossa inspiração cesse. Qual é esse grupo? Grupo respiratório pontino. Então, colocamos o grupo respiratório pontino aqui. Bom, e depois disso nós temos o quê? Bom, pessoal, então aqui nós temos a expiração, não é? A expiração, ela é um processo um pouco mais longo do que a inspiração, leva 3 segundos. A inspiração, 2 segundos, e a expiração passiva tem que levar em consideração o quê? A retração elástica dos pulmões e principalmente o relaxamento do diafragma. Lembra que durante a expiração, nós não temos ativação de nenhum centro respiratório. Isso quando for passiva. Então, colocamos o diafragma aqui. Então, nós temos aqui a palavra passivo para indicar que essa seria uma expiração passiva. Agora, pessoal, se nós tivermos uma expiração ativa, forçada, qual é o grupo respiratório que auxilia nessa expiração? Se nós tivermos uma expiração ativa, é o grupo respiratório ventral que será ativado. Na verdade, esse grupo respiratório ventral enviará sinais motores para quem? Para a musculatura dos intercostais internos, mais a musculatura abdominal, para fazer essa expiração forçada. E aproveitando esse gráfico e todos os conceitos que nós introduzimos, eu também falei que o grupo respiratório ventral auxilia na inspiração forçada também, não foi?
Então, durante a inspiração forçada, nós também temos a atuação, inclusive, dos acessórios, os escalenos, o esternocleidomastoide e toda aquela musculatura que pode aumentar ainda mais a expansão do gradil costal e do volume também. Nós, inclusive, podemos estender esse volume de ar para muito mais além do que 500 ml. Por que, professora, isso acontece? Durante uma necessidade, por exemplo, durante um exercício físico, onde a gente precisa inalar um volume maior, nós podemos aumentar esse volume. Obviamente que esse grupo respiratório contínuo saberá o momento de interromper essa rampa, e aí nós teríamos todo um aumento, né, tanto do volume, quanto muitas vezes da frequência respiratória. Muitas vezes a gente consegue inalar essa quantidade de ar num tempo menor ou num tempo maior. Isso vai depender das nossas condições fisiológicas. Mas uma coisa que eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção é que esses três grupos respiratórios, eles estão em constante interação entre eles e basicamente controlam o nosso ritmo respiratório de acordo com as nossas necessidades.